para falar um pouco, do bonito legado que o Papa Francisco deixa, principalmente o seu destaque no olhar para com os pobres. Ele foi um Papa que foi ao encontro dos pobres, não fez apenas discursos da importância de cuidarmos dos pobres e de vivermos a caridade. Ele foi uma presença de esperança junto aos pobres, aos vulneráveis, aos abandonados, aos migrantes, a todos aqueles que no mundo sofrem, vítimas das mais variadas violências. E para falar deste bonito olhar que o Papa Francisco teve sobre os pobres, os pequeninos e os frágeis, nós vamos agora conversar com o professor Padre Marcial Massaneiro. Ele é sacerdote deoniano e vai partilhar aqui um pouco conosco este legado bonito do Papa Francisco. Padre Marcial, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã. Desde já agradecemos aí a sua disponibilidade em refletir conosco. Bom dia, Padre Camilo, bom dia a toda a sua equipe e uma saudação de Feliz Páscoa a todos os que nos acompanham, nessa manhã bonita, de despedida do Papa Francisco, mas com um olhar de esperança, o Espírito Santo que está aí conduzindo a igreja, como nos surpreendeu com ele, certamente ele no céu, intercedendo, o Espírito Santo vai nos surpreender com aquele que Deus quer, que pastoreia a igreja daqui adiante. Entre tantas marcas bonitas que o Papa Francisco deixou no seu pontificado, uma delas é este olhar tão sensível para os sofredores do mundo, principalmente os pobres, as pessoas vulneráveis. Fala um pouquinho para nós como foram esses gestos dele para se fazer realmente próximo e motivar a igreja a se comprometer com a vida dos feridos. A gente lembra que esse tema é um tema que está no coração da igreja há muitos anos. Na verdade, se a gente for a João 23, Paulo VI, o Papa João Paulo II e Bento, todos deram destaque a esses temas e todos se fizeram porta-vozes, dos mais pobres. Mas uma característica marcante em Papa Francisco é que no período recente do pontificado do Papa Francisco, os tipos de pobreza e as realidades dramáticas no mundo, sobretudo com guerras, problema ambiental, refugiados, migrantes, tudo isso que os papas anteriores já de algum modo mencionaram, tudo isso se complicou. Nós hoje temos um quadro global muito desafiador. Os migrantes, as pessoas vítimas de guerra, os refugiados, além da pobreza nos interiores, crise ambiental, que provoca fome, mudança no clima, isso se complicou, não é, Padre Camilo? Sim. Isso se complicou. Então, hoje, infelizmente, esse quadro social aumentou. A maioria da população da Terra, de algum modo, sofre com fragilidade, com limite, com novas formas de pobreza. E o Papa Francisco, então, ele, como jesuíta, discerniu esse cenário e ocupou o seu lugar, como homem, que proclama o Evangelho e tenta viver pessoalmente. Sim. Então, de um lado, tem um aspecto missionário, que todo Papa traz, mas tem também aquilo que vocês comentavam aí, a marca pessoal dele. Ele não só fala sobre, ele fala com. E eu fiz aqui um levantamento, ele visitou pessoalmente comunidades carentes, populações vulneráveis, inclusive campos de refugiados, migrantes, na Grécia, em Bangladesh, na Indonésia, nos Estados Unidos, em Moçambique, no Sudão do Sul, no Chipre, na Polônia, nos Estados Unidos mencionei, mas repito, no Oriente Médio, na Indonésia, em Mianmar, e isso sem falar aquela visita emblemática no início do pontificado dele, em Lampedusa. Ele há pouco tempo, assumindo a sua função de bispo de Roma, de papa, ele vai a Lampedusa e ele diz aquela expressão triste, que o Mediterrâneo, que é um lugar de troca, de comércio, de cultura, de vida, se tornou um grande cemitério. Sim. E ele lança flores ali. Então ele tem de fato uma presença muito forte. Ele tem feito visitas, por exemplo, a todas as instituições da ONU, que tem sede na Europa, para o Fundo de Alimentação,
desenvolvimento humano. Ele fez também reformas na igreja para agilizar esse serviço pastoral, né, com um novo dicastério para o desenvolvimento humano integral, e juntou Justiça e Paz, Cáritas, projetos sociais, pastoral da mobilidade, assistência a migrantes. Então, é uma voz e uma presença, tanto no campo da instituição, dos projetos, do diálogo com governos, com iniciativas civis e religiosas, não é? Como também na agenda pessoal. Sim. Ele é um homem de compaixão, ele é um homem de empatia, e isso faz parte de suas convicções, não só da agenda. E ficou tão forte nele esta marca deste Papa, né, que chama a atenção do mundo todo para a realidade do ser humano que sofre, né, seja vítima da fome, da miséria, da violência, enfim, que os líderes, quando foram se pronunciar, né, dizendo aí, lamentando a perda deste grande homem que dialogou com o mundo e trouxe ao coração da humanidade um caminho de esperança, todos mencionaram isso, né, um Papa que se preocupou com os pobres, tentou lutar contra as desigualdades do mundo, né, e quis criar aí um contexto de uma maior fraternidade. É bonito que os líderes mundiais consigam fazer essa leitura, embora nem todos vão se comprometer em continuar fazendo isso em seus países, mas eles enxergam realmente este homem que foi plenamente humano entre os humanos, e os humanos mais feridos, ele se fez este amor como canal de diferença. O Papa, em muitos momentos, criticou, né, a forma da economia global, né, hoje tão centralizada nas mãos de poucos e desenvolvendo aí uma grande massa de pessoas que não têm quase acesso nem mesmo aos avanços tecnológicos. Mencione para a gente um pouco como foi realmente essas falas dele diante aí de uma sociedade tão desigual e que a gente precisa voltar a olhar na economia da vida. Muito bem, Papa Francisco, ele está fazendo florescer o ensino social da igreja que já havia, Sim. não é? Mas, como eu falei, cada Papa teve o seu contexto, né? O Papa Paulo VI foi marcado naquele período de pós-guerra, não é? Com os movimentos de paz, a reconstituição dos países e perda das colônias da Europa. Já o Papa João Paulo II, o final da Guerra Fria, não é verdade? Sim. Todo o caminho de nova evangelização. O Papa João Paulo II dizia que o ser humano é o caminho da evangelização, o ser humano inteiro, toda pessoa, nos seus aspectos espirituais, sociais, locais. Mas o Papa Francisco, ele agora assume esse pastorado recente numa situação muito complicada, como eu falei. Nós temos aí as falas dele nesse sentido em vários documentos e momentos, inclusive, espontâneos, né? Como eu falei antes, ele visitou a Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Ele visitou também as instâncias de desenvolvimento humano, educação da ONU e Unesco ao longo das suas visitas, mesmo em Roma, e ele também teve dois documentos que ele faz conversarem, a grande carta pastoral dele, Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho. Ali ele já começa a falar, né, da justiça, das bem-aventuranças, da compaixão, tentando dizer, olha, isso aqui vai ser uma ênfase do meu pontificado. E hoje, Padre Camilo e quem me acompanha, a gente tem isso muito politizado, no sentido de partidarizado, não é verdade? Sim, sim. Nós temos muitas iniciativas ou debates nesse campo, né, com os interesses de grupos, de aglomerados financeiros, de lucro. Nesse sentido, o Papa Francisco, né, fala de um outro lugar, não é verdade? Ele fala do Evangelho, ele fala a partir de um compromisso que a igreja tem desde a época dos apóstolos, muito antes de existir partidos, ou muito antes de existir as nações, as repúblicas que temos aí, muito antes de existir direita ou esquerda, a igreja está lá. Sim. Cuidando dos pobres. Nós temos santos, místicos, leigos, religiosos, né? Então, ele parte do Evangelho, e eu queria aqui mencionar uma frase que o Papa Francisco destaca na sua grande carta, né? Na sua carta magna de pastoral, que é o projeto dele, Evangelii Gaudium. Ele destaca Mateus, capítulo 6, versículo 32, que diz assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todo o resto vai ser dado em acréscimo. Me parece que o Papa tomou isso em espírito até de obediência, né? E não é qualquer justiça, é a justiça do reino de Deus.
com duas características muito fortes, né? Primeiro, o encontro. Vamos ao encontro, vamos não só falar sobre isso, mas vamos falar com as pessoas. Sim. E todo mundo se sentiu acolhido, todo mundo vê nele uma voz e alguém que também ouve. E a segunda característica, a compaixão, que é traduzida em obra de misericórdia. Está lá nas obras de misericórdia: fui migrante e me acolhestes, fui pobre, me recebestes, doente e me visitastes, com fome me destes de comer. Então, na encíclica Evangelii Gaudium, aliás, é uma carta, né? Uma exortação, ele fala desse tema fortemente. Depois, quando ele escreve aquele documento sobre o meio ambiente, notem que não é só sobre o meio ambiente, é um olhar sobre a humanidade. Sim. E ele diz muito claro que existe aí uma ligação de causas, de fatores entre degradação do meio ambiente, que é não cuidar da criação, e degradação do ser humano. Ecologia ambiental, ecologia humana. Ali ele faz uma crítica bem desenvolvida, que depois ele retoma em falas e discursos, sobre esse modelo econômico, né? Uma vez ele até se perguntou, né? Eu mesmo trabalho com universidades, com pesquisa científica, e eu me lembro que o Papa um dia disse assim: olha, nós temos as ciências humanas, nós temos ciências aplicadas, e ele disse assim: eu queria saber quando é que a economia deixou de ser uma ciência humana. Ele comentou algo assim, porque de fato a economia é uma das coisas que mais afeta a nossa vida, né? E aí ele propõe uma economia possível. E aí nós temos três coisas interessantes: o econômico, o ecumênico e o ecológico, juntos no Papa Francisco, porque vem da mesma raiz em grego oikos, que é casa de todos, que tem na Bíblia, inclusive, né? Então aí ele vai trabalhando uma crítica a uma economia. A economia, só é possível uma economia de acúmulo? Só é possível uma economia que explora e não recicla? Quer dizer, por que nós não podemos pensar das bases, da presença pastoral da igreja, da consciência civil das pessoas, um outro modelo, um modelo baseado na partilha, né, no conforto essencial, todos terem água potável. Sim. A torneira não precisa ser de ouro, né? Então, nesse sentido, ele falou em vários discursos à ONU, também nos dias mundiais da migração, né, dos encarcerados, e em várias catequeses, inclusive a Padre Camilo, ele traz o tema da justiça, da misericórdia e dos direitos das pessoas até para o campo da comunicação e da ecologia. Ele usou, inclusive, o tema da verdade e a verificação dos fatos para uma comunicação mais justa. Sim. E fala também de justiça ecológica, lembrando que a maioria dos pobres no nosso mundo, nas cidades, não produz todo esse problema ambiental. Na verdade, são as grandes empresas. Exatamente. O industrial. Os detentores do poder econômico é que acabam fazendo isso. Exato. E não é nenhum preconceito ou descuido com a ciência, com a indústria. Não, o Papa fala muito bem disso, mas ele disse várias vezes, né, Laudato Si, que é interessante colocar o ser humano e o desenvolvimento de todos como bússola para as ciências, para as pesquisas biológicas e ambientais, para os investimentos econômicos, ou seja, pensar uma economia, uma ciência e uma tecnologia construtora de futuro, que passe, né, do modelo exploratório para o modelo de conservação, de promoção da ecologia e de inclusão. Perfeito. E uma outra coisa que o Papa mostrou, viu, gente, muito importante, que nós temos hoje o mapa do mundo com fronteiras políticas no sentido nacionais, países, continentes, estados, cidade. O Papa disse, olha, essas fronteiras não representam mais a humanidade. Perfeito. As fronteiras são de guerra, de fome, de acesso à água ou sem acesso, de mudança ambiental, de refugiados. Esse mapa novo do mundo, o Papa enxergou muito bem. Que maravilha. Padre, nós ficaremos uma manhã toda falando sobre isso e perceberemos quanta riqueza tem, mas como a hora já vai adiantada dos discípulos de Emaús, eu quero agradecer ao Senhor pela disponibilidade. Muito obrigado pela partilha e quem sabe em outras ocasiões a gente continue aprofundando ainda mais essa temática tão importante. Grande abraço, abençoado dia e muito obrigado pela presença. Amém.